Fala rapaziada, tudo certo? Bem-vindos ao primeiro episódio aqui do Push Papo, onde o código encontra conversa. Estou aqui com meu convidado Antônio Ferreira, mais conhecido também como Mr. Purple. Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui hoje com o nosso novo projeto, que é o Push Papo. Espero que dê certo, porque eu já participei de quantos podcasts eu já fui? 3, 4 e todos faliram. Vamos ver se esse não morre de vez. Então, no tema de hoje, a gente vai conversar se a IA já chegou no limite. Então, bora lá. E a resposta é: depende. Depende. Então, bora lá. O que a gente pode começar aqui? Primeira coisa. O que é IA? O que é IA? Responde aí, Antônio. É um coletado, uma grande massa de informações que as empresas coletam da gente e a gente acha muito útil. É. Mas o principal objetivo aqui é a gente falar sobre IA na área de TI, na área de programação, de desenvolvimento, engenharia de software. E a gente vai aqui dar uma comentada sobre o que a gente está achando da inteligência artificial e os problemas que tem nessa tecnologia ainda. A bolha da IA, né? Será que vai substituir a gente? Será? Vamos ver nessa conversa, no desenrolar da conversa. Bora lá. Então, para começar nessa parte assim da IA, na nossa área técnica, né, de desenvolvimento de software, vamos falar sobre a popularização do vibe coding. E aí, mano, como que você começou com vibe coding? Como você ficou sabendo? E aí? Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Vibe coding não funciona direito. Mas ele te ajuda a você passar pela pior parte de escrever código. Que é você ter que começar do zero. O pessoal que faz vibe coding, eles iniciam um projeto sem pensar antes na estrutura, eles só ditam para IA o que ela tem que fazer. Faça, somente faça. Exatamente. Faça tal coisa, seja isso, e não é daí. A gente tem as vertentes aí do vibe coding, né, que surgiu nesses últimos anos, que é os engenheiros de prompt, que aí eles montam estruturas e afins. Mas, honestamente, eu acho o vibe coding meio paia. De você delegar todas as suas funções para IA. Isso é verdade. Hoje em dia eu admito que as ferramentas são surpreendentes, cara. As ferramentas de CLI são absurdas. E inegavelmente ajudam pra caramba quando você vai iniciar um projeto ou que você não tem muita ideia de como usar a tecnologia X. Acho que a IA, ela serve para auxiliar você a montar a estrutura, não pensar na estrutura. Exatamente. Deixa eu vou ver umas perguntas. E você, Galdinho? E você? Como você Eu conheceu o vibe coding? Eu conheci o Vibe Code já no ChatGPT, né? Esse modo mais grosso, né? Que o pessoal usa tudo o ChatGPT. Aí depois se foi... O antigo vibe code era o nosso Stack Overflow. Você tacava a pergunta, alguém te xingava, Algum indiano respondia. alguém te xingava, um dava a resposta errada e tinha um que dava a resposta certa. Se esse terceiro não aparecesse, você estava fudido. Exatamente. E tinha estratégia, né? De você colocar a pergunta e chegar com uma outra conta e responder errado. Porque nada é melhor do que as outras pessoas te corrigirem, Pessoas né? corrigirem. Exatamente. É o rage bait que existe desde a internet, né, cara? Exatamente. Você pega a pergunta. Façam isso no Twitter, rapaziada. Façam isso no Twitter. Pega qualquer post do Twitter, fala alguma coisa absurdamente filha da puta, sempre vai ter algum arrombado pra te corrigir. Mesmo ele sabendo que é bait. Sempre vai ter um ignorante. Mesmo ele sabendo que ele é bait, ele vai te corrigir. O ser humano ama tratar as pessoas como pessoas burras. Essa parte de ignorância Você chegou a assistir o vídeo que eu te mandei ontem? Do cara do LinkedIn lá?
Não cheguei, mas se quiser a gente pode até tentar reagir aqui. Quem sabe. No futuro aí a gente pode abrir um react. O cara chegou no LinkedIn, no post, falando que você não pode fazer commits de madrugada. Das 10 às 2 da manhã. Eles falaram que Peraí, eu vou... Ele meteu que os recrutadores gostam que você faça os commits das 6 às 8 da manhã. Porra, que delícia. Então sabe o que você faz? Você, programador médio que está aí trabalhando na sua empresa, CLT, sabe o que você faz? Pare tudo que você está fazendo. Tudo. Todos os projetos que seu tech lead mandou. Senta a bunda na cadeira e faça os seus projetos. Exatamente. O pessoal tava falando isso no comentário. Então quer dizer que se eu for fazer commit de repositório privado, de projeto privado, quer dizer que eu sou um desocupado, um vagabundo, por assim dizer. Enfim. Vamos lá. Mas sobre isso, temos que dizer uma coisa. A inteligência artificial corrigiu o maior problema que a gente desenvolvedor tinha, que é tempo de entrega. Uhum. Agilizou demais. Em 4 anos atrás, vamos pegar 4 anos atrás, quando começou a surgir a inteligência artificial, o desenvolvedor, ele tinha que fazer na unha as coisas, cara. E tem gente que acha que essa é a maneira certa, tem gente que não. Eu já conheci professores que acham que você usar IDE é meio errado, é meio um hack aí na programação. Como também já conheci pessoas que toda tecnologia nova estão tentando adaptar, estão tentando integrar. E nesse quesito, a inteligência artificial ajudou pra caramba. Antes você demorava quanto tempo aí para fazer uma aplicação web? 1 mês, 2 meses aí para fazer uma aplicação web coesa e completinha, tudo bonitinho. Hoje em dia você consegue reduzir esse tempo quase pela metade. Claro que você passa muito tempo debugando o código que a IA faz. Se você não faz isso, você está usando errado a inteligência artificial. Tá? Uma coisa que eu defendo é que na hora que você for estudar, sim, você faça tudo na unha. Agora, quando você vai trabalhar, tem partes que você tem que fazer na unha, porque você tem que saber o que você está fazendo. E tem as partes chatas, que é, por exemplo, montar JSON, que é complexo, que é longo. Às vezes tem bastante parte do JSON que ele se repete. Ou algumas estruturas assim que são bem repetitivas. Por exemplo, nomeação de variáveis, esse tipo de coisa. Mas aí que tá. Eu admito pra você, eu sou assinante de Cloud Code. Tá? E eu caí nas graças disso. É culpado. Tá? Infelizmente, não dá. Por quê? 2 motivos aqui. Você não colocou na pauta isso, mas eu acho que vale a pena salientar. Existe uma abismal diferença entre ferramenta gratuita e ferramenta paga no mundo das inteligências artificiais. É tipo assim, abismal a diferença. Não tem como você comparar o Gemini CLI de graça e um Cloud Code, um GLMI. Não tem como. É abismal a diferença. Então vamos lá. Tem gente que usa... já viu a galera da Bolha Dev no Twitter falando que usa 3IA para estruturar o projeto. Meu irmão, aí você já tá torrando o seu dinheiro com isso. Você já tá pensando muito. Você já não está mais pensando. Já tá brain rot do code. Então acho assim. Estruturar projeto, eu acho que você já tem que ter uma base sólida daquilo que você tá mexendo. De você entender os conceitos de lógica daquela linguagem, você entender o mínimo da linguagem para você falar, tá,
eu consigo pensar em uma estrutura a partir disso. Você pensou nessa estrutura, cara? Eu não vejo problema em você alimentar a inteligência artificial para você conseguir uma estrutura melhor daquilo que você pensou. Uhum. Mas tem coisas que eu já vi acontecendo que caem num problema. Inteligência artificial não liga para privacidade. Segurança. Então, se você constrói uma API que retorna JSON, muito provavelmente, quando você faz no vibe coding, não debuga, não dá uma olhada como tá ficando sua API, seu endpoint de API, ele tá retornando senha, hash, token. Isso é foda, cara. Isso é foda. Isso não tem como. Você que usa inteligência artificial, é sua obrigação debugar seu código. E você entender o mínimo do que você está fazendo. Uhum. Você não sabe? Pede para explicar. Ou pro seu tech lead, ou você pega uma ferramenta... Tanto faz, o Gemini CLI. Agora a JetBrains também está com inteligência artificial nos produtos dela. Pede para te explicar primeiro o que está acontecendo. Vai tirando suas dúvidas, vai entendendo o contexto do seu projeto antes de você usar a inteligência artificial nele. Isso a gente pode ver, tem um vídeo do Yuri Dev, que ele conseguiu, não é meio que invadir o curso do Ruiter. Aí lá... Sim, eu vi isso, cara. Você viu? Lá nos comentários, quando você vai ver o retorno de cada usuário lá, simplesmente no próprio comentário, já retorna CPF, e-mail, telefone, retorna tudo. Os caras não teve o problema de fazer a validação do que vai retornar pro usuário. E vamos falar assim, né? Esse caso do Rui mostrou que dev não é indispensável. Que a promessa dele era qual? Você nunca mais vai precisar contratar um desenvolvedor. O que aconteceu? A Lazy Eye abriu vaga pra dev. Pra software engineer, filho. Só que é um full stack, só que agora, além de eles aceitar um dev, eles querem, tipo, algo muito exagerado pra você trabalhar lá, tá ligado? Outro fator que cai nesse caso é empresas sérias, empresas grandes no mercado usando a inteligência artificial nos seus produtos. E eu posso dar o melhor exemplo de todos. Como o Instagram ficou uma merda. Exatamente. Puta, cara, não tem uma vez que eu não acho algum bug no aplicativo do Instagram. Toda vez tem algum problema naquela merda. Parece que o pessoal da Meta só fala assim, Instagram é tudo prod. Produção. Tudo no Instagram é prod, filho. Teste em produção. Cara, eu não sei se você já passou por isso, mas pra mim o Instagram sempre tem alguma coisa bugada no aplicativo. É batata. Uhum. Às vezes a interface dele não carrega. Então você tenta recarregar a página, ele não carrega, você tem que fechar e abrir o aplicativo pra recarregar. Uhum. Teve uma vez que a interface dele estava cagada por algum motivo e isso afetou uma porrada de usuário e demorou um tempo para corrigir. Uhum. Não dá. Tipo assim, claramente os caras ou estão desenvolvendo no vibe code extremo ou é tudo prod. Eu tenho um grande problema também nos stories. Normalmente ele sempre dá uma travada nos stories. Principalmente quando eu gravo nele. Quando eu, tipo, eu faço Também. tudo por fora, é redondinho, mas quando eu tenho que fazer alguma coisa nele, sempre dá problema. Sim. Outra empresa também grande que tá se deixando a levar, assim, pra IA é a Microsoft. Ah, não, nem me fala dessa porra aí, cara. Nem me fala dessa praga aí. A Microsoft tá jogando a codebase inteira na IA, tá ligado? Microsoft, eu não vou usar o Windows 11. Eu não quero ferramenta de inteligência artificial no meu sistema. Me recuso. Eu já tenho a Xiaomi me espionando, que agora eu comprei um celular novo, finalmente. Uhum.
E agora tem o Xiaomi Hyper IA. E sabe pra que essa merda serve? Nada. Nada. Não, é sério. Não, eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Eu não sei se vai pegar na câmera. Tá pegando? Mais ou menos, tá. Aqui, tá vendo essa parte coloridinha? Aham, planos de alguma coisa da IA. Planos de fundos dinâmicos por IA. Tem 4 planos de fundo. E não tem como você gerar outros. É só o que tá aí. É só o que tá aqui. Me diz por que esta bosta está no meu sistema. É bloat. É bloat. É uma porrada de função inútil. Inútil. E vou falar mais. Ao menos as inteligências artificiais no Android, que fazem coisas básicas, funcionam melhor do que o da Apple. Uhum. Recentemente eu testei, eu acho que o iPhone 16 Pro Max, que tem o Apple Intelligence, e como aquilo é horrível. Por algum motivo, a Google tá anos-luz de inteligência artificial à frente da Apple. E eu não esperava ver isso acontecer. Não esperava. Você acha que a IA erra ou apenas continua respondendo? Então, depende do seu modelo. Depende do quanto você tá pagando. Isso você tem um poço de verdade, um abismo de verdade. Exemplo, você pega o Copilot. O Copilot, ele sempre vai falar, não, você tá certo. Ele mete um joinha pra você, não, você tá certo. Tá certo. Você tá corretíssimo. Agora, você pega alguns modelos de inteligência artificial um pouquinho mais caros e pá, eles tendem a te fazer perguntas. Tendem. O Cloud Code, você tem que pedir para ele perguntar, porque senão ele pergunta e tem até um meme no Reddit que é: não, você está certo, vou corrigir. A maioria delas falam isso, né? Praticamente. Então isso mostra que o sistema de reasoning da inteligência artificial sempre vai favorecer aquilo que você pediu para ela. Uhum. E nesse ponto eu acho muito difícil mudar, porque não só pela janela de contexto, que tem um limite, mas também porque a maioria dos modelos de inteligência artificial hoje se baseiam em outros modelos de inteligência artificial anteriores. Então, você pega... Eu vou dar o exemplo mais fácil para a galera. O GPT-3 foi usado como base para fazer o GPT 3.5, e aí depois o 3.5 foi usado de base para fazer o GPT-4, só que o GPT-4 tem reasoning, então provavelmente pegaram o modelo do DeepSeek e integraram ele nele. Enfim, fica essa coisa terrível que é a inteligência artificial hoje em dia, que é você ter 15 milhões de inteligência artificial que fazem a mesma bosta. É igual comprar skin, né? Skin no Fortnite. Você tem o mesmo personagem, só que com várias variações. E não faz nada. E não faz nada de diferente. Exatamente. Então, hoje em dia você vai usar a inteligência artificial? Pague. Pague o mais barato que você tiver. Que hoje em dia eu acho que é o Cloud Code, que vai entregar uma qualidade legal. Anthropic, patrocina nós. Mas entrando na questão em si, eu já peguei uns 3, 4 projetos que, tipo assim, nenhuma IA foi capaz de corrigir o problema. De eu pedir, enviar log e aí entrar em loop total e eu mesmo ter que corrigir o problema. Nos dois casos, foram portar a aplicação web para mobile. Uhum. Você já pegou algum caso assim? Não. Eu sou desenvolvedor web, cara. Cara, mas tem algumas coisas que ela não sabe fazer em web também. Uhum. Eu fui brincar com Next e afins, que eu não manjo muito, vou admitir, não manjo muito de JavaScript. Não é uma linguagem que eu gosto de mexer. Mas, cara, a IA não sabe usar Dino, não sabe tecnologia nova, assim. Então você tem que... Tá aí outro problema da inteligência artificial. Você depende da empresa
criar um modelo que tenha consumido o que você precisa para usar. Se você pega uma biblioteca muito absurda, ou você passa a documentação para IA, ou ela não vai saber fazer. Tem uma questão também que eu já cheguei a testar nessa parte. Foi um pouquinho antes do OpenAI comprar o Windsurf. Ainda era a empresa antiga. Foi bem pouquinho antes. Eu cheguei a testar, pedi para ele fazer um portfólio. E web mesmo, HTML, CSS e JavaScript. Simples, basicão. Mais nada. E tinha simplesmente uma div com retângulo roxo. E eu pedia, retire o retângulo roxo. E ela não conseguia, tá ligado? Que retângulo roxo? Exatamente. Não tem retângulo roxo. Exatamente. Aí, por exemplo, uma pessoa que não sabe, nunca viu uma estrutura de HTML, um CSS, não vai conseguir tirar. Eu fui lá e tive que tirar na mão. Algo simples. E ela não conseguia resolver o que eu precisava, entendeu? Então acho que mesmo nas coisas mais simples, acho que ela dá uma pisada de bola ali ainda. Mas tem um problema nesse caso, que é o... Assim, tudo que eu tô falando aqui é com base no que eu entendi, do que eu aprendi com inteligência artificial nos últimos anos aí na internet. Então vocês, jovens, vocês podem corrigir a gente aqui nos comentários. Exatamente. Então vamos lá. Hoje em dia, os modelos de inteligência artificial têm tipo um modelo de vision. Então, meio que eles conseguem interpretar ali no reasoning deles como a página está. O Gemini 3, eu acho que quando lançou, ele foi um dos primeiros a implementar esse modelo. Salvo engano, a Alibaba com o Queen tinha isso há muitos anos já. Mas não era perfeito também. Mas ele meio que dentro do reasoning dele, ele consegue imaginar a forma que está a interface, baseado no código. Então isso era comum nos modelos antigos. Então você pegava o ChatGPT 4, lixo, horrível, porque ele não conseguia imaginar a forma que a página estava. Hoje em dia é mais tranquilo, mas ainda tem bastante o que melhorar Essa questão. Nessa parte do reasoning. O reasoning no geral, pra mim, é a mesma coisa do que tinha no primeiro DeepSeek, que quebrou a internet e a OpenAI ia falir. Depois disso, a OpenAI infelizmente está passando por sérios problemas, porque todos os modelos chineses são sempre melhores do que o ChatGPT. Isso porque não saiu o modelo indiano. Se saiu o modelo indiano, esquece China, esquece Estados Unidos. Que saiu, cara. Aquela notícia lá que a gente viu, a gente saiu já? cascou o bico da empresa de inteligência artificial que tinha um monte de indiano. Inclusive, deixa eu contar aqui. Cara, de novo, tô com o celular novo aqui. Pra desbloquear, eu tive que contratar um indiano pra fazer o desbloqueio do bootloader do celular. Porque não dá mais pra fazer. A Xiaomi decidiu que tem um limite pra você pedir desbloqueio. Enfim, mó burocracia. O indiano conseguiu. Eu tentei. Eu tive que pagar o indiano pra fazer pra mim. Esses caras estão outro nível. Não discuto com o indiano mais. Não vou discutir com esses caras. Eles sabem o que eles estão fazendo. É verdade. Em que momento a IA deixa de ajudar e começa a atrapalhar? Cara, na minha concepção é quando o chat já tá extenso, você já tá aquele embololô todo, não consegue resolver, não vai pra frente, ele fica empacado. Isso cai naquele problema de janela de contexto que eu disse anteriormente. Toda inteligência artificial ela tem uma janela de contexto. O problema vem aí. A Anthropic tem o método dela de compactação de conversa. A Google tem o sistema de compactação de conversa da Google. O Alibaba tem um sistema de compactação de conversas do Alibaba. Todas elas perdem muito contexto na hora que você está compactando. Fora isso, há um tempo atrás, eu e um cara que eu conheci,
me mostrou que é impossível você atingir o máximo de janela de contexto que uma IA consegue entregar. Então, toda vez que falam que a IA tem 2 milhões de janela de contexto, é mentira. Você, usuário, você nunca vai conseguir alcançar isso. São prompts extremamente específicos para você extrair o máximo da janela de contexto de uma inteligência artificial. Então, a real é, você nunca está usando 100% da sua inteligência artificial. Nunca. Uhum. Nunca. É muito difícil você atingir o máximo de contexto. E, de novo, é o problema também de compactação de conversa, janela de contexto. Isso sempre vai existir. Sempre. Em questão de atrapalhar, cara, eu acho que ela atrapalha. Não quando ela entra em loop, porque acontece, meu amigo. Você tem que saber o que você tá fazendo e ditar pra ela exatamente o que ela tem que corrigir. Senão, não vai corrigir. Eu acho que é quando você para de pensar. O pessoal do Vibe Coding para de pensar, delega tudo para 3, 4, 5, 10.md, 10 agentes de inteligência artificial e taca para eles fazerem o projeto. Geralmente sai com problema. Inevitavelmente. Para mim, essa é a parte que atrapalha. E quando você usa inteligência artificial e você pede para fazer coisas que ela não foi programada para fazer, não foi pensada para fazer, sem saber como implementar a ferramenta. Então, hoje em dia, você tem lá os servidores MCP, você tem N coisas que integram na inteligência artificial para melhorar o processo dela de desenvolvimento. Eu acho que é isso. Como consequência também, nessa questão de janela de contexto, se você se perder, ela acaba repetindo respostas e não é qualquer tipo de resposta, é uma resposta totalmente confiante, mano. Sei lá, é muito bizarro isso, tá ligado? Aceite a minha resposta imediatamente. Exatamente. E quando você fala que tá errado, ela fala, sim, estava errado mesmo. Sim, tava errado. Só que aí o problema é ela falar que tá errado e ela só reverte as alterações pro anterior. Exatamente. Isso já aconteceu. Resolver rápido. Pra explicar aí pro pessoal, a gente tá lendo as pautas aqui. Exatamente. A gente tem uma pauta que a gente montou. E embora a gente esteja destoando às vezes dela, a gente sempre vai ter que voltar pra cá. Talvez. Resolver rápido é o mesmo que resolver bem? Interessante essa resposta. Resolver rápido é o mesmo que resolver bem. Bora lá. Eu creio que não, mano. Que... Sei lá. Sei lá. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Ainda tenho experiência? Eu não tenho, mas eu acho que não. Cara, resolver rápido depende do teu prazo. Você que é o menino da TI da prefeitura. Que questão de prazo. Como que funciona lá nessa questão? Cara, é relativamente flexível. Claro que tem umas coisas que assim, ou você entrega ou você fica fugido. Mas é bem flexível assim. Tem casos que resolver rápido é a melhor coisa que você pode fazer. É você criar o famoso quick and dirty. Rápido e sujo. Isso não tem nem a ver com inteligência artificial. É você no meio profissional. Às vezes não vale a pena você perder um cliente ou... Enfim, por não ter resolvido o problema dele na hora. Às vezes ele não quer qualidade. Mesmo que aquilo gere algum problema, depois que você resolver o problema desse cara, aí você vai resolver o resto dos problemas. Então, de novo, isso não tem muito a ver com inteligência artificial, mas depende do caso. Eu acho ruim você tentar resolver um projeto longo rápido. Então a pessoa pede ali pra você criar um projeto absurdo e te dá 3, 4 dias pra você desenvolver. Não, filho, não vai. E é outra questão que abre aí o pessoal no LinkedIn, alguns recrutadores eu já vi, que são meio destoados da realidade dev, falam que
Se tem uma task de 3, 4 meses, é claro que com inteligência artificial você consegue reduzir para 4 semanas. Reduz Ou seja, um mês. E não é assim que funciona, cara. Tem projeto que mesmo com inteligência artificial você vai precisar analisar os problemas. Corrigir problema, debugar, que nem eu falei pra você. A entrega com inteligência artificial é muito mais rápida. O tempo que você demora para polir o seu projeto demora, porque às vezes você tá ali com muita ajuda da inteligência artificial, você pegou alguma coisa que você não sabe e tá fazendo. E whatever. Você vai demorar um pouquinho mais de tempo para entender o que a IA fez ali. Então não dá para reduzir tempo com inteligência artificial. Você entrega mais rápido, mas você tem o tempo também de você entender aquilo que você fez. Porque se você entender e num documental, assim, uma pessoa vai demorar mais tempo ainda para entender o que caralhos você, inteligência artificial, fez. Documente seus projetos. E depende muito do caso, essa questão aí. Resolva o problema principal que está na hora ali, depois você vê o que acontece. Mas isso não significa que você vai resolver bem o problema. Você vai tapar o buraco. É o famoso, se não me engano, RTA, Recurso Técnico Alternativo. Técnico Alternativo, exatamente. Outra hora a gente vê. Meu querido Antônio, você como usuário de Cloud Code... Lá vem. É como se eu só usasse o Cloud Code. O cara fala como se eu não programasse de verdade, como se eu não tivesse ensinado ele o caminho. Você, como programador do Cloud Code, você já conseguiu identificar alguma alucinação na prática, mano? Nossa, mas é uma porrada de vez. Não só o Cloud Code, qualquer inteligência artificial que você pegar, é muito simples de você alucinar ela. Vou dar um exemplo prático. Se você tem um projeto que mexe com 3, 4, 5 linguagens diferentes, janela de contexto, ele vai ficar perdido e vai conseguir entregar respostas terríveis. Isso com reasoning ou sem reasoning. Vai chegar uma hora que ele vai se perder, que ele não vai ler mais estrutura de projeto, ele só vai fazer. Ele vai cuspir código bosta. E aí é o momento que, se você não para e explica, você vai ter que reverter tudo, vai tirar um trabalho do caralho. Fora isso, IA generativa focada sem ser coding, focada em usuário normal, que a gente tem que dizer isso também. É muito diferente uma IA focada em código e uma IA focada em gerar resposta. Só resposta. O ChatGPT, por exemplo, ele tem uns códigos muito merda. E às vezes o Cloud Code, o Cloud, né, que é bem focado em programação, ele gera respostas comuns de uma forma tão estúpida que você volta a se achar inteligente. Então, assim, acho mais comum a alucinação quando você faz pergunta muito específica para um chat GPT da vida do que quando você está programando. Porque se você tá fazendo certinho, se você entende seu projeto, você vai perguntar coisas concisas, você vai mandar ele fazer coisas específicas. Então você vai direcionar ele. Então, tipo, você vai marcar lá. Você vai precisar mexer em tal arquivo, fazer essas modificações em tal arquivo, pipipopopá. Então é mais difícil ele alucinar assim. Agora, a pessoa que só tá mandando pergunta, filho, vai cair naquele problema de alucinação, vai cair no problema de loop. A tecnologia, ela foi feita pra te ajudar e não pra você ser só burro. Porra, você pega um bebê e fala, faz um avião, ele não vai fazer um avião. Você tem que treinar ele pra isso. Ele tem que aprender primeiro, né? Antes de começar a fazer.
E é por isso que a inteligência artificial funciona bem quando você já tem uma code base grande. Que ela tem exemplos de como fazer o código funcionar ali. Agora, quando você começa um projeto, ela vai meio que aprendendo com o que ela tá fazendo ali. Atingiu a janela de contexto, compactou conversa, ela perdeu uma porrada de informação e você tem que saber o que ela mexeu ali. Então, qual arquivo tá fazendo tal coisa para você começar a editar para ela o que ela tem que fazer. O famoso code review que ninguém gosta. Exatamente. Show. Bora partir pro 3? Bora. Qual parte do trabalho ainda é exclusivamente humana? Mr. Popo. Toda? Toda. Assim, você não precisa escrever código, mas corrigir código, debugar código, pensar em estruturas, isso tudo é você que faz, filho. Exemplo prático. Se o seu tech lead, se a pessoa que está à frente do seu projeto falar assim, eu quero estrutura tal, você pedir para a inteligência artificial, ela vai desvirtuar a estrutura para algo muito mais complexo ou para algo muito mais simples. Então, você ainda tem o trabalho de escolher as tecnologias. Fazer o code review é responsabilidade sua. Se algo não está funcionando no seu projeto, problema seu, não é da inteligência artificial. Ao menos que você tenha pedido alguma coisa absurda e ela quebrou seu código. E você não olhou o que ela estava fazendo. Aí tem que dar rollback. E afins. O processo de você interagir com o código, de você pensar em todas as questões, ainda é humana. A inteligência artificial ela não pensa por você. Você ainda tem que pensar bastante no que ela tem que fazer. Você tem que saber um pouco, pelo menos, do que você está mexendo. De novo, o caso do Ruiter é um ótimo exemplo. E todos esses projetos SaaS que estão aparecendo aí com inteligência artificial, eles caem muito nisso da pessoa não saber as tecnologias que ela está usando e cria falhas de segurança, cria problemas gerais, coisas que nunca vão ser corrigidas. Exatamente. A não ser que alguém de fora sempre... Exatamente. Então você falhas, né? sempre tem que pensar nisso. E nem sempre vai ser alguém de bem, né? Às vezes pode ser algo malicioso, vai estragar todo o seu sistema. E isso meio que já respondeu o que acontece quando ninguém valida a resposta da IA. Filhão, se você não sabe o que você tá fazendo, você tá deixando só a inteligência artificial fazer por ti, meu amigo, você tá caindo em um bueiro. Você tá caindo em um bueiro, assim, de pensar assim, você tem que saber o que ela tá fazendo. E se ela fizer errado, é sua obrigação debugar o código, é sua obrigação entender por que tá dando errado. Eu acho que essa parte, essa terceira pergunta a gente já acabou respondendo. Se a gente vira apenas um operador de ferramenta ou um arquiteto de solução. Eu acho que os dois, e desenvolvimento sempre foi isso. Você opera as ferramentas e você arquiteta soluções para problemas. Vamos lá. Se a gente pegar, quando começou a surgir ideia decente no mercado, porque eu acho que tem ideia que é uma bosta. Exemplo, eu acho o NetBeans horrível. Horrível. Mas é uma ideia decente pro Java. Decente. Não tô falando que é boa. Tem gente que ainda só usa NetBeans. Mas o IntelliJ é muito melhor, é muito mais complexo. Ele cria coisas. Isso há muito tempo sem inteligência artificial. Ele consegue estruturar um projeto Spring com 2, 3 botões. Entendeu? Então a gente sempre operou ferramentas. Nesse caso, a gente sempre usou IDE, a gente sempre usou ferramentas que facilitavam a nossa vida na hora de programar. E a gente sempre arquitetou soluções. Então acho que esse ponto do que é um programador, do que é um dev, do que... Enfim, isso nunca vai mudar. Eu acho que a gente sempre vai estar operando alguma ferramenta. E sempre arquitetando algo junto. E sempre arquitetando alguma solução. Show. E sempre
sempre pensando também no usuário final. Porque muito do que a inteligência artificial também gera é para você ver resultado. Você colocou em prod, provavelmente não vai funcionar. É diferente você rodar o seu projeto local, no seu PC, que tá tudo bonitinho, e você passar para um servidor. É o famoso roda na minha máquina. Na minha máquina roda. Beleza. Vamos partir por 4 aqui, ó. Substituir dev por IA é mais barato? Extremamente mais caro. Primeira coisa, inteligência artificial para o consumidor final já não é barato. A gente pega aí os planos do ChatGPT, eu acho que é quanto? $1.000 por mês? 200 dólares? Acho que é $200. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos pegar informações atualizadíssimas. Acho que vai dar isso, né? R$1.000 mais ou menos? Pricing. R$1.000 a versão Pro. Ou seja, a versão completa é 1.000 conto por mês. Filhão, você paga 1.000 conto por mês em inteligência artificial, meu amigo, você tem que estar nas últimas. Então, isso é para o usuário final. Uhum. Você, empresa, por milhão de token, você vai gastar em média umas 3, 4 vezes mais para você ter uma equipe ali de 3, 4 pessoas usando a inteligência artificial. Porque você sozinho você não opera 5, 6 máquinas contínuas. Uhum. E outro fator. Se para a empresa é mais caro, é mais fácil ela contratar pessoas e essas pessoas contratarem a inteligência artificial de preferência dela. Na minha cabeça. Acaba sendo mais vantajoso também, né? Exatamente. Talvez um dia, quando a inteligência artificial não seja tão cara de ser produzida, porque inteligência artificial, galera, vocês têm que entender que são zilhões de servidores e placas de vídeos trabalhando absurdamente full time. É algo absurdo. É como se fosse o auge da mineração de bitcoins para chegar próximo assim, só que 300, 400 vezes mais custoso e absurdo para o ChatGPT falar se o dia está nublado ou não. E antes dele ainda funcionar e te dar as respostas, você tem que treinar ele cada vez mais. Isso, exatamente. Então, eu acho que sempre para a empresa, inteligência artificial sempre vai ser mais caro. Sempre. Outra questão também, pode ser que nem seja tão financeira, mas acho que pode ser a questão de pessoas, assim, falar nesse termo, qualidade de vida dentro da empresa. Às vezes quando a IA gera algum erro em produção, quem acaba se lascando vai ser os únicos devs que ficaram. Quando a empresa, por exemplo, ela mete aquele layoff e troca todo mundo por IA. Quem acaba se lascando depois para corrigir vai ser os devs que tá lá. Outro fator. Você empresa. Se você tá deixando pessoa, você empresa, você não tá fazendo testes locais, CI, CD pros processos, puta que pariu, né, cara? não dá, meu. Não dá. Então, tipo assim, IA errar em produção vai errar, mas é errado você usar IA em produção. Uhum. Sem testar antes. A gente pode ver o melhor caso do mundo, que é o Windows 11. Toda vez que o Windows 11 atualiza, ele tem algum problema que dá pra você ver claramente que é alguma coisa que passou em produção e ninguém viu. E certeza que não foi gerado por humano, que o humano, ele testa, ele pensa. O Instagram, mesma bosta. Eu não sei o que fizeram com o Instagram, que 4 anos atrás ele funcionava bem e agora ele é um lixo como aplicativo. Uhum. Ultimamente, as últimas atualizações do Windows 11 têm corrompido os SSD do pessoal. Exatamente, cara. Se você fala que isso não é algo que você não verifica em produção,
quando você é uma empresa de larga escala, você pensa que a Microsoft, ela tem o Azure, que roda, tem programas do... Tem servidores do Azure que rodam em Windows, no Windows Server. Se em nenhum desses casos você testou a qualidade de vida dos seus SSDs, como você passou isso e mandou para o consumidor final? Uhum. Então, tipo assim, se o desenvolvedor está usando inteligência artificial em produção e não testou, a culpa é dele. Agora, se a empresa fala assim, agora todo mundo vai usar inteligência artificial e não faz testes para justificar o código ou não tem revisadores de código, a culpa é da empresa. No final, sempre vai cair para o desenvolvedor, mas é bom deixar muito claro que o desenvolvedor tem culpa se ele não testa o problema. E a empresa tem culpa quando ela dita para você usar a ferramenta X e não tem uma esteira de testes, uma esteira de processo de desenvolvimento. Uhum. Acho que é o que eu queria chegar, só que eu não sabia explicar. Acho que é assim mesmo. Aí acho que para melhorar a resposta que eu tinha feito, acho que fica melhor evitar dor de cabeça. Essa frase se encaixa melhor. E quanto custa, mano, corrigir uma decisão assim? Que foi errada, mal otimizada, mal automatizada. Sempre é caro. Agora, o quão caro isso vai ser depende de quantos dias ficou no ar. Ou quantos dias não ficou no ar. Show. Agora, será que você sabe resolver sem a IA, mano? Hoje em dia, eu consigo resolver muita coisa com inteligência artificial. Mas tem coisas que eu falo que eu passei a delegar tanto para inteligência artificial que eu teria que voltar a estudar alguns princípios para fazer tudo na unha de novo. Eu admito isso. E é algo que aconteceu com a maioria dos desenvolvedores. De novo, viu? Eu mexo com várias stacks desde sempre. O Galdino me conheceu quando eu estava mexendo com C++ e PHP. E hoje eu mexo muito mais com Java, Kotlin e ainda um pouco de C++. E vira e mexe eu tô mexendo com alguma tecnologia nova, como esses dias eu estava mexendo com Swift. Eu tô mexendo agora bastante com parte de estrutura de servidor, então tô aprendendo Redis, Memcache, Kubernetes, para soluções melhores, eu acho, para os meus projetos. Porque chega um ponto no projeto, pessoal, que assim, você tem que escolher suas tecnologias. E se você não aprende como usar essas tecnologias da forma mais custo-benefício possível, você cai em você tá pagando muito mais para ter um resultado médio, um resultado ruim. Então, em algumas coisas, eu admito que eu teria que estudar a base de algumas coisas para falar, tipo, para dar uma lembrada assim. Mas conseguiria resolver. E, de novo, porque eu lembro, eu sei o que eu tenho que fazer nos projetos que eu mexo. Se eu pego um projeto do zero, a primeira coisa que eu faço é fazer um overview do projeto. Tentar ler o código, dar uma olhada ali em como tá funcionando as coisas. Exatamente. Perguntar para eu saber resolver os problemas quando der problemas. E, de novo, existe o Google, ainda existe o Stack Overflow, tudo isso são ferramentas importantíssimas para o seu processo. A inteligência artificial, ela só serve de muleta para quem não sabe pesquisar. Porque pode ser que o seu problema que você esteja enfrentando no seu loop, na sua alucinação, já tenha sido corrigido por alguma pessoa. Exatamente. Uma pessoa humana que passou pelo exato mesmo problema. Eu acho que essas últimas duas perguntas aqui tem como responder em uma só resposta. Onde está o limite saudável de uso e quando a ferramenta começa a enfraquecer o profissional? Acho que nessa questão é quando aí tudo vira dependência. Você não consegue fazer mais nada, você já perdeu a tua qualidade de pesquisar, que você acabou de falar. Exato. E a capacidade de bugar, principalmente.
conforme os modelos vão avançando, e algo que é bom deixar bem claro aí para o pessoal que está assistindo ou que está ouvindo, conforme os modelos vão avançando, a necessidade de debugar cada vez mais código é importantíssima. Porque o código na sua frente pode estar lindo, pode estar perfeito, mas ainda é sua obrigação debugar aquilo, ver os problemas daquilo, ou você mesmo corrigir, ou você pede para a IA corrigir, você pontua para ela ali. Mas você obrigatoriamente tem que debugar código. Quando você perde essa capacidade, aí eu acho que é a hora que enfraquece o profissional. Porque você já não está mais resolvendo um problema, você está delegando para resolver um problema. Que é seu, de novo. Se o código está dando problema, independente se é você que fez ou se foi a inteligência artificial, o problema é totalmente seu, por não saber resolver o problema. Verdade. Show. Vou passar aqui pro próximo tópico, que é a aceleração de resolução de problemas. Aqui, ó. A IA acelera o pensamento ou apenas a execução, mano? Cara, eu acho que é da forma que você usa, de novo. Talvez, quando você vai arquitetar um projeto, seja conveniente você pedir para inteligência artificial algumas dicas, mas eu acho que esse passo de você pensar, estruturar o seu projeto primeiro na sua cabeça, ou usar um caderno ou qualquer coisa, eu acho que sempre vai ser um processo mais lento. Porque você tem que sempre analisar o que o usuário está esperando do teu produto. Acho que essa do resposta que também... ele vai enfrentar. Acho que essa resposta sua também cabe aqui no o que não deveria ser delegado para IA. Você pensar, debugar código, você entender a estrutura de um projeto que você está fazendo. Todas essas questões, de novo, a obrigação é sua saber. Não importa o quão você delegue para IA, é obrigação sua saber o que você está fazendo. No mínimo. Assim, você pode ter zero conhecimento da linguagem, você tá delegando tudo para IA, mas o mínimo é você ler o teu projeto e você entender aquilo. Se você tá lendo o seu projeto e você não entende como ele tá funcionando, se fudeu. Beleza. Aqui a gente pode entrar já no próximo tópico também, que a gente acabou conversando um pouco antes, que é a lei de Moore, benchmarks e a quantização. O que você tem a dizer sobre isso? Ó, eu já vou tacar aqui, ó. Inteligência artificial não está evoluindo mais. Cara, já faz uns 6, 7, 8 meses que não temos evoluções significativas na inteligência artificial. Então, minha visão como consumidor, como usuário final, é que a gente não tem mais evolução. A gente parou. Tudo que existia foi polido na inteligência artificial, mas nada novo está sendo criado. Então acho que a gente atingiu esse pico. Agora, o próprio Sam Altman deu uma entrevista. Sam Altman, para quem não sabe, é o fundador da OpenAI, né? Ele mesmo disse que a solução para inteligência artificial é ter mais energia. Não. De novo, eu não sou o criador da OpenAI. Eu queria muito ser o criador da OpenAI e ter rios de dinheiro para falar isso. Mas, na minha visão, o problema não é esse. O problema é que existe uma quantidade máxima onde a IA começa a emburrecer. E a gente já viu que essa parte de benchmark é algo meio cinza, assim. Porque a gente pega a época que a ZAI, que é uma empresa chinesa, fez o GLM, destruía o Cloud Code em benchmark. E aí você vai testar, são em casos extremamente específicos. Benchmark de inteligência artificial, pessoal, é para você ter uma base do que o modelo serve para você, mas se você leva númerozinho tão a sério assim, questionável você pagar por númerozinho. E você ficar pulando de IA em IA, procurando númerozinho. E outra coisa, todos esses testes eles são feitos na ferramenta seca. Na ferramenta do jeito que ela veio. Então isso não inclui você pegar servidores MCP, você com agente
de IA, você criar o seu próprio Markdown para IA fazer alguma coisa mais específica. Então, levem isso em consideração. Benchmark não reflete o uso real e a gente parou de evoluir há muito tempo. A gente parou. O GPT-5... Mesma coisa. Ele lançou... Não faz nada de novo. O Gemini 3 teve evolução na parte de criação de front-end, mas até que ponto isso não é só um ponto MD que tacou lá e virou um agente? Porque o Cloud tem isso. O Cloud, você tacou o agente de front-end, ele vai gerar coisas importantes. Ele gera os mesmos modelos 3D do que o ponto MD do Cloud. Isso vê que, tipo assim, tudo que a inteligência artificial pode fazer, a gente já tá fazendo. Uhum. A gente poliu ela, a gente tá polindo a ferramenta. Mas internamente, a gente já atingiu isso há muito tempo. A gente já não vê mais modelo tão grande assim. E mesmo quando a gente ultrapassa a quantidade de modelo, né, os bilhões de coisa, a gente chegou em um ponto que a gente já não usa mais essa quantidade de informação. Uhum. E dá para reparar que alguns modelos só atualizam as informações novas do LLM, só injetam coisas do ano anterior e não tem nada de novo. É só atualização de informação. E ainda assim você cai sempre em uma resposta de 2022 que hoje em dia não serve mais pra porra nenhuma. Acho que acabou virando corrida, né, mano? Entre as Big Techs. Virou uma corrida. E é algo que vai estourar, viu, cara? Não vai demorar muito tempo pra essa bolha estourar. É que agora a gente tá vendo... A gente chegou na parte da inteligência artificial que a gente tá girando dinheiro entre as empresas. Que, tipo assim, OpenAI investe 1 milhão na Oracle, a Oracle investe um bi... E fica girando esse dinheiro que não existe no final das contas. É só para sustentar essa especulação. Na China isso é diferente. De novo, você não vê modelos chineses fazendo essa circulação estranha de dinheiro que faz aqui. A Nvidia, a OpenAI, cara, aquilo ali é 100% para sustentar o mercado financeiro hoje em dia. Não me convence placa de vídeo aumentar o preço, memória RAM aumentando o preço, quando você não tem uma evolução real. Uhum. Você pode estar tendo mais usuários, mas isso não significa que você precisa consumir mais. Chegou no ponto de que eu acho que as empresas têm que otimizar a inteligência artificial para consumir menos recurso. Cai naquele problema do preço. Não tem como hoje em dia você fazer uma inteligência artificial local. No caso, um LLM realmente grande. Ah, mas eu consigo gerar modelo de 0.5, de 1B na minha placa de vídeo. Foda-se, isso não é útil. Isso aí você pode treinar ela para fazer uma coisa muito específica, mas ainda assim, né, ela não compara um modelo de 656B, que nem o de DeepSeek. É caro, você precisa de placa de vídeos para isso. E placa de vídeo específica. Placa de vídeo consumidor, tipo, a galera pega, que é 50, 90, tem papapá de CUDA Core, e agora roda um modelo bosta, roda o GPT-5 Mini, Nano. Caguei. Você pega... Acho que a China tava usando qual placa de vídeo da Nvidia? Deixa eu até ver aqui, eu acho que era Nvidia H100. Essa mesmo. Que é extremamente antiga para inteligência artificial. Custa, eu acho que é uns 100 mil, muitos dólares. Mas é uma placa de vídeo antiga. E a China estava conseguindo criar modelos eficientes com essa porra dessa placa de vídeo. Então, não encaixa na minha cabeça a OpenAI gastar, e a NVIDIA gastar tanto dinheiro sem otimizar a inteligência artificial. E justificar o consumo através disso. A gente, inevitavelmente, atingiu esse limite. A gente atualiza o modelo, mas ele não tem nada mais de novo.
chegou no ponto que ele não tá mais evoluindo no reasoning, que nem eu falei. O reasoning, pra mim, é a mesma coisa que o primeiro de Psique fazia, cara. Não teve uma evolução no reasoning. Às vezes parece até que tá pior o reasoning. Então, até que ponto tá evoluindo essa inteligência artificial? Porque eu, como consumidor final, não tô vendo. Chegaram a um ponto Eu vejo... que não dá pra comprimir mais o que tem. Chegou num teto já. Eu vejo, beleza, lapidação da ferramenta, eu consigo ver que, por exemplo, a geração de imagem melhorou muito, mas é algo que não foi explorado tanto quanto o IA generativo. E a generativa, para mim, já pegou teto. De assim, já não tá mais criando funcionalidade, tá tudo meio que caminhando para estourar a bolha de inteligência artificial generativa. Show. Eu não vou falar que a próxima evolução vai vir com os computadores quânticos. Mas é um fato que vai vir com os computadores quânticos. E isso vai demorar um tempo do caralho. Porque uma coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui também é que se a gente, como usuário final, teve acesso a modelos assim, é porque muito provavelmente outras empresas, governos, militares já tinham acesso a esse tipo de ferramenta, tá? Tudo que chega para o usuário final já passou por esse pessoal antes. Você acha quanto tempo que vai levar assim pra mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Ao menos que a Google ou a Microsoft, que tem realmente modelos, processadores e supercomputadores de computação quântica, resolverem falar, não, agora o processo vai focar 100% em transformar isso para o consumidor final. Mas para mim, a parte da computação quântica e inteligência artificial vai demorar mais de 10 anos, tranquilamente. Mas eu acho que a próxima evolução, que está muito mais próxima de ocorrer, eu espero, é com certeza a gente ter uma otimização em questão de valor. Porque é insustentável, tanto para o mercado, quanto para as empresas, quanto para o usuário final, pagar por tão pouco. Então, não estou falando que vai ficar gratuito, mas a gente precisa reduzir custo do que a inteligência artificial faz hoje. De novo, eu não consigo entender como a China está usando placa de vídeo defasada e consegue rodar modelos tão bons quanto a OpenAI consegue fazer. E a OpenAI falando, não, é porque agora a gente vai ter que comprar bilhões de placas de vídeo. Não encaixa na minha cabeça. Não encaixa na minha cabeça. Enquanto esse processo não for otimizado, eu acho que a gente vai continuar pagando muito caro, as empresas vão pagar muito caro, e é o que culmina no estouro da bolha. Questão de valor. Vai chegar uma hora que alguém não vai ter dinheiro para sustentar isso. Uma coisa que eu cheguei a ver aqui, acho que foi, nem lembro onde que foi, mas foi faz tempo. O que você acha de eles levarem o data center pro espaço? Não resolve o meu problema. O processo continua mais caro. Vai continuar mais caro. O ponto principal é, que vantagens isso traria? Eu não sei. Mas, data center no espaço? Tá, olha só. Tá. O que muda? Vai estar no vácuo agora, a porra da placa de vídeo? Você ainda vai ter que levar a placa de vídeo daqui dos Estados Unidos ou whatever pra lá. O valor que você teria pra montar que você tá gastando pra levar lá. Qual o sentido? É. Assim, você pode falar, não, é porque economiza espaço. E quando tudo que você coloca no espaço, Gordinho, você tem um tempo ali de validade. Todo satélite ou coisa que você coloca no espaço tem um tempo ali e depois ele meio que... Ou você sai dali, ele vira lixo espacial. Eu não acho que eu vou fazer um investimento de bilhões de dólares para ir para o espaço e depois virar lixo espacial. Acho que outra coisa que também que não pensaram é a questão de radiação e interferência, porque a gente tem a atmosfera aqui que protege a gente.
Mas isso daí resolve. E isso aí resolve. Isso aí tá tem tecnologia pra isso. Isso daí tem tecnologia pra isso. Então, inteligência artificial agora, hoje em dia, pra mim, principal coisa que tem que avançar é diminuir esse consumo de dinheiro que às vezes não faz sentido. É otimizar o processo para chegar agora pro usuário final e baratear. Show. Acho que é isso, né, mano? Bora terminar então? Bora. Tem alguma coisa aí pra gente complementar? Cara, eu tenho muita coisa para falar, mas eu acho que nos próximos episódios aí, se houver, eu espero que haja, que vai dar para discorrer mais sobre, não só sobre A, mas sobre outros assuntos. Não tá na pauta, mas eu queria muito falar de modelos open source, que eu acho que também é um próximo passo aí para inteligência artificial. E com certeza dizer que você jovem, não que seja fácil hoje em dia entrar no mercado, tá? Porque não é. Mas você tem mais oportunidade de você aprender, tá? Inteligência artificial é um ótimo recurso para você aprender. Desde que você saiba o que você está fazendo. Então você, obrigatoriamente, mesmo com inteligência artificial, você vai ter que procurar por fora. Bastante coisa. Show. Então é isso. Muito obrigado, meu querido Antônio. É um prazer sempre conversar contigo, mano. Tamo junto. 2026 tá aí. Bora botar pra quebrar. É isso. Beleza. Falou. É isso, galera. Tamo junto. Obrigado por acompanhar a gente aí. Aqui é o Push Papo, onde o código... Eu esqueci o final. Onde o código e a conversa se juntam. Exatamente. Acho que era isso. É isso. Tamo junto, galera. Valeu! Valeu.